Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Bianca Cetim, vice-presidente da Cetim Incorporadora. Bianca, Voz do Marketing é uma iniciativa do Encontros com o Futuro, que tem como apoio a Prime, o Pacto Global, a ESPM, as Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil, a PwC, o Conselho Regional de Administradores e a Berge. Muito obrigado pelo seu tempo, por você ter vindo aqui, poder conversar um pouco com a gente e com os alunos. Bianca, conta um pouquinho o que a Cetim faz, como é que começou e como é que você saiu dessa formação incrível para assumir a vice-presidência. Bom, Pedro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Falar um pouco da nossa empresa. A Cetim tem 46 anos de existência. Meu pai que fundou. Tá. Meu pai hoje ainda é o atual presidente da Cetim. Atualmente nós temos duas empresas, a Cetim Incorporadora, que atua no médio, alto e alto padrão. Tá. E nós temos uma empresa que se chama Mundo Apto, ela tem 9 anos de vida, que atua no segmento econômico. Tá. Lá nós somos sócios com outro parceiro também. Meu pai fundou há 46 anos, ele veio do norte do Paraná, de uma família muito simples, literalmente. Ele conheceu energia elétrica aos 8 anos, quando meu avô trouxe a família para São Paulo. Somos de uma família de imigrantes italianos, né? Eu de ambas as partes. Mas nossa família veio desse lugar, de raízes fortes, mas de uma região, de uma vida muito simples. Então, muito trabalhador, sabe? Sim. Como todo imigrante, como principalmente todo europeu, imigrante. que chegou aqui. Exato, acho que tem muito essa raiz assim na minha família. E aí meu pai, meus tios mais velhos começaram a trabalhar com marcenaria, chamaram meu pai para ser um assistente deles e eles que ajudaram meu pai a fazer faculdade. Tá. Então, de 8 irmãos, só meu pai e uma tia minha fizeram faculdade. Meu pai fez faculdade de arquitetura. E quando meu pai entrou na faculdade, ele começou a desenhar os móveis da marcenaria, além de fazer o papel comercial. Isso foi trazendo um diferencial para eles, porque naquela época ele era um menino, fazia o comercial e ainda fazia os projetos dos móveis, Sim. né? E começou a construir casas na Zona Norte de São Paulo, casas geminadas, em Mirim, bairro do Limão, que foi onde eu nasci. Tá. Então, com a ajuda do meu avô, com a ajuda dos irmãos, né, mais velhos, e foi crescendo. Então, vou usar as palavras do meu pai. Então, de 2 casas, ele partiu para 4, partiu para 6, partiu para 8 e foi construindo. Que legal. E de uma forma bem resumida, chegou um momento que ele brinca, né? Eu vou construir para rico agora. Tá. E aí ele mudou o escritório, que já tinha um volume maior, ele já tinha um giro de caixa, né, mais relevante, e mudou o escritório ali para a República do Líbano. E começou a construir prédios de alto padrão, médio-alto, né, que fala. Prédios de pequeno tamanho no começo. Sim, no começo pequeno tamanho, né, mas o diferencial dele é que ele entregava o apartamento com os móveis. Então ele entregava com os armários, por exemplo, porque tinha marcenaria. Nós tivemos marcenaria até pouco tempo atrás, que nós vendemos. Então tinha esse diferencial. E chegou um momento que meu pai construía e depois vendia. Naquela época não tinha o financiamento bancário, o construtor fazia do caixa mesmo, né? E não tinha essa necessidade de vender na planta. Sim. Então ele vendia do empreendimento pronto. Sim. E aí passou por muitas crises, né? Meu pai brinca que no nosso mercado, assim como muitos no Brasil, a gente acorda rico e dorme pobre. Sim. Ou dorme rico e acorda pobre, Sim. né? Então ele fala muito disso. Nós somos, de uma forma bem resumida, assim, a Cetim foi pioneira na parte de sustentabilidade, inclusive. Em 2004, nós somos a primeira construtora da América Latina a obter a ISO 14001. Olha que legal, referente ao quê? Referente a toda a parte de qualidade da construção, suprimentos e processos internos. Tá. Nós ganhamos o selo, né, a certificação. Selo não, uma certificação que depois você precisa manter. Você participou desse processo ou não? Eu já estava na empresa. Eu comecei aí misturando um pouco a minha história com a da Cetim, que eu não tenho como ser diferente.
Eu cresci, né, dentro desse mercado. Meus pais são separados desde que eu era muito novinha. E meu pai sempre trabalhou muito. Então, de domingo a domingo, inclusive. Então, aos finais de semana que eu e meus 2 irmãos estávamos com ele, eu ia para a obra muitas vezes. Então, eu cresci no meio de obra, né? Sim. Ia lá visitar a obra, que ainda é o que a gente faz, às vezes também visita a obra de final de semana, que é o tempo que sobra da semana, então a gente visita com mais calma. Eu ia quando eu era pequena. E aí, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar nas minhas férias escolares. E aos 16 eu fui emancipada. Tá. Comecei como office girl, né, office boy, na época nem tinha. Né? Mas era na Cetim ou em outra? Na Cetim. Você começou sempre em casa? Trabalhei lá, sempre. Nunca foi uma obrigação do meu pai trabalhar na Cetim depois, né? Mas sempre foi das raízes assim, da nossa família começar a trabalhar cedo. Principalmente eu e meu irmão mais velho. Eu sou a segunda mais velha de 8 irmãos. São 8? São 8. Meu pai é casado 4 vezes. Ah, é? Com 8 filhos, E do primeiro casamento, que é da onde eu vim, somos em 3. Tá. Então, eu e meu irmão mais velho, a gente começou a trabalhar muito cedo. A minha irmã, um ano mais nova, também, mas já com 17, 18 anos. E eu comecei na Cetim, então eu passei por todas as áreas. Né? Comecei fazendo banco, depois fui auxiliar de escritório, trabalhei como auxiliar de almoxarifado, de obra, depois trabalhei em obra também, fui trabalhar na obra, não sei se você conhece, o Pullman da 23 de Maio. Sim. Meu pai foi um grande parceiro da Accor, a Accor operadora de hotéis, né? Sim. E nós fomos responsáveis por trazer muitas bandeiras para o Brasil, como o primeiro Ibis, o primeiro Grand Mercury. Mas vocês participaram na construção do hotel também, ou na... De tudo. A gente participou na construção, concepção de projeto, construção, inclusive a parte do recheio do hotel. Que legal. E eu participei muito disso, né? Eu entreguei mais de 6 mil quartos de hotel. Ah, então isso já era um business que você estava tocando. Eu estava tocando. E aí, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui trabalhar dentro do Pullman, que hoje é o Pullman da 23 de Maio. Ele nasceu como Grand Mercury. Depois eu virei a marca em 2011 para Pullman. Eu fui responsável pelo retrofit desse hotel. E eu fui trabalhar lá, né, em obra, como assistente de uma arquiteta que fez a tropicalização do projeto. Tá. O que é a tropicalização de um projeto? É quando você contrata o projeto de fora e você precisa adaptar ao Brasil. Sim. Quando a gente entregou esse hotel, ela me convidou para ir trabalhar com ela. Ela era especializada em hotelaria. Eu fiquei com ela durante 1 ano e meio. Tá, em que fase você estava da carreira? Eu estava com 18 anos. 18 anos. E aí eu implantei alguns hotéis dela fora da Accor, fiz Transamérica, fiz Blue Tree. Depois, mais pra frente, cheguei a fazer Pousada do Rio Quente. Poxa, que bagagem. Fiz bastante coisa. E hotel, quem faz hotel, Pedro, te dá um olhar crítico, porque primeiro você precisa cumprir cronograma. Sim. Que hotel, cada dia de atraso é dinheiro que... Sim, aumenta o custo da obra. Aumenta o custo, não entra dinheiro na operação, uma série de consequências. E te dá um olhar muito crítico para projeto, de detalhamento, porque as operadoras, elas são muito críticas no recebimento. Tem uma excelência de... Exatamente. Então, te dá uma bagagem de planejamento, de execução muito grande. E foi muito da minha formação, foi nesse meio. Esse foi um dos poucos momentos que você ficou fora da Cetim? Foi. Eu tive um momento mais pra frente que eu vou te contar. Tá. E aí meu pai, em 99, ele resolveu fazer, ele que concebeu inclusive os condotéis, eu não sei se você já ouviu falar. Os condotéis é transformar hotel em cada unidade autônoma, cada apartamento, vender para um investidor pessoa física. Tá bom. Com a operação de uma rede Accor, por exemplo. Você deixa o seu apartamento no pool? No pool obrigatório. Tá. Eu não posso fazer uso. Hotel é pool obrigatório, não. Tá. Você pode fazer uso se você pagar taxa, mas fora do pool, não. E nós fizemos 34 hotéis.
E eu fui responsável por toda a implantação desses hotéis, desde a compra do terreno até a entrega de chaves. Tudo em São Paulo, Bianca? Alguma coisa fora? Tem interior, a gente brinca que é onde o carro vai e volta no mesmo dia. Ah, é? Jundiaí, Sorocaba, Campinas. O mais longe que a gente fez foi São José do Rio Preto. Tá bom. São José dos Campos. Eu já fiz hotel na Bahia, já fiz hotel, por exemplo, na Pousada do Rio Quente, mas sempre com sócio. Tá Nunca cetim atuando sozinha. Tá bom. Então, a minha formação foi nisso. Depois eu fui gerente de relacionamento ao cliente, assistência técnica. Assistência técnica, você passou por tudo? Tudo, menos pela área jurídica, porque eu não dou conta. E no final de 2006... nós perdemos o meu tio num acidente, era sócio do meu pai, inclusive. E no final de 2007, por uma decisão estratégica do meu pai e de crescimento, meu pai vendeu parte da companhia. Eu digo parte porque o passivo ficou e a construtora, além de Bank, a gente fez uma fusão com a Klabin Segal. Tá bom. Final de 2007, início de 2008. E eu resolvi não ir. Eu falei assim, bom... para mim não faz sentido e não senti que eu tinha que ir, sabe? Acho que foi uma coisa muito de feeling, assim. Sem querer, vai. E eu abri um escritório de gerenciamento de obra, de hotelaria. Continuei cuidando do nosso patrimônio, porque a gente tinha alguns hotéis em patrimônio. E minha sócia, arquiteta, fazia projeto. E eu fiquei com ela durante 2 anos. Peguei a crise imobiliária, 2008, 2009. Saindo da Cetim, em 2004, 2005 eu fui mãe, né, do meu filho mais velho. E assim que eu saí da Cetim, eu descobri que eu estava grávida do meu filho mais novo. Então, abri meu escritório grávida. Sim. Né? Mas graças a Deus, duas fases muito saudáveis, consegui trabalhar até a véspera de eu ter os meninos, isso me ajudou muito. E aí, no meio da crise, eu e minha sócia conversando, falamos assim, olha, a gente tem dinheiro para fechar o escritório, pagar o salário e sair sem dívida. Vambora, é agora. Mas foi um aprendizado muito grande. Nesse momento, eu estava com um filho de quase 1 ano, e estava com o meu mais velho de 3. Foi quando eu resolvi tirar 1 ano para ficar com eles, porque eu não tive licença maternidade, né? Do meu primeiro, eu fiquei 1 mês e meio, 2. Do meu segundo, 1 mês. Mas, Pedro, eu saí, né? Peguei umas 2, 3 obras de gerenciamento. Então não foi muito sabático. Não, mas eu quase enlouqueci meu marido. Mas foi deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Foi quando eu, de fato, eu assumi que eu amava trabalhar fora. Porque até então, como mãe, a gente se cobra muito, né? Sai o dia inteiro, volta, a gente se cobra, não tem jeito, é nosso. E aí foi quando eu descobri e falei assim, olha, eu vou trabalhar porque se eu não estiver bem e feliz, eu não vou estar bem com os meus filhos. Sim. E o tempo que eu tiver com eles, eu terei um tempo de qualidade. Sim. Né? E hoje é o que eu falo muito para as mulheres, porque eu participo de muitas discussões, sou voluntária em programas de mentoria, inclusive. E aí meu pai, nesse período, eles venderam a Klabin Segal para um outro grupo. Tá. E em 2010, meu pai voltou com a Cetim. Final de 2010, ele me convidou para voltar, porque ele ia voltar a fazer hotel. Tá. E aí eu voltei para a Cetim para assumir a área de produtos. E ali eu desenvolvi todos os hotéis que nós fizemos, 2012, 13, 14, 15. Implantei e desenvolvi os produtos do centro. Nós entregamos 8 empreendimentos no centro de São Paulo. Tá. Mais um hotel, mais os empreendimentos que a Mundo Apto também entregou agora. Tá. Inclusive, na frente da Praça da República tem um conjunto arquitetônico que é nosso, que eu sou fã, também é um dos ícones. Tá de frente da Praça da República, tem um todo espelhado, mais moderno e um mais arredondado, que eu entreguei agora em 2021, 22. Tá. Não, minto, 23. O último que eu entreguei lá. Então, são 2 ícones, assim, que poderia estar em qualquer capital maravilhosa no mundo inteiro, sabe? Depois da entrevista, eu vou te dar um livro de presente sobre São Paulo, que a gente fez sobre o centro, vamos ver se está lá. Tá bom.
Mas pelo volume de obras, a gente fez com o Leonardo Finotti, que é um fotógrafo de arquitetura. Mas pelo número de obras que vocês executaram de forma paralela, que normalmente uma obra leva o quê? 3 anos? Quando inicia a construção, sim. Normalmente sim. Mas pelo número, vocês tinham várias operações correndo em paralelo, sim, é isso? Sim. Eu cheguei... hoje eu tenho 6 canteiros de obra. Tá. Começo desse ano eu estava com 10, eu entreguei esse ano, mas eu já cheguei a ter mais de 10. Tudo simultâneo ao mesmo tempo. Tem ano que eu lancei um bi 200, esse ano eu estou lançando um pouquinho menos. Mas a empresa tem capacidade para tocar alguns projetos ao mesmo tempo. Não, que é sempre um desafio escalar, ainda mais questão de qualificação de mão de obra. Hoje é mais desafiador, por conta da mão de obra da construção. Deixa eu te perguntar um ponto nisso. Fala. Para você tentar ajudar a gente a entender. Essas formas de trabalho alternativas como a uberização, né, Uber, concorreu muito com a construção civil, tirando mão de obra da construção. E a construção civil, ao mesmo tempo, talvez não tenha se modernizado tanto quanto a americana ou a europeia, de trazer módulos prontos. Sim. Uma parte por causa dos impostos, que não foram reduzidos, como é na construção civil. O que você vê como tendência futura para tentar fazer frente à escassez de mão de obra, a questão da redução de resíduos, como economia circular, o aumento da competitividade? Você vê que a tecnologia está também agindo de forma disruptiva na construção civil? O mercado da construção, ele é um mercado que ele vem um pouco atrás, né, da industrialização, vamos falar assim. E aí eu vou precisar separar os dois segmentos, o econômico e o médio-alto. Quando a gente olha o segmento econômico, o econômico ele é muito justo tudo, margem, custo e tudo mais. Mas isso facilita com que a gente desenvolva plantas padronizadas, escolha terrenos padronizados e você consegue trazer a industrialização de uma forma, mais fácil. Né? Claro que tem normas da Caixa Econômica, tem áreas mínimas, tem uma série de coisas. Mas já tem empresas no mercado, quando olha, por exemplo, a faixa 1, que já tem casas industrializadas, linha de fábrica mesmo, que é bem legal. Inclusive, se quiser marcar uma visita, eu acho que vale a pena conhecer. Super legal levar os alunos. Super legal. Não é em São Paulo, é um pouquinho fora, mas dá para organizar. Não é a minha empresa, são outras empresas maiores do mercado. Então, quando a gente olha o econômico, é mais fácil entrar numa linha de fábrica. Tá bom. O uso do drywall, né? A parte de instalações serem pré-montadas e só chegar e fazer o engate. Mas não é um demérito, em sentido... Não é um demérito. No sentido de qualidade? Não, muito pelo contrário. Hoje você vê produtos do econômico, Pedro, que tá, por exemplo, nos melhores bairros de São Paulo. Tá bom. Né? Agora, quando você vai para o médio, alto e alto padrão, quando você vai para o alto padrão, ainda tem uma resistência, por exemplo, no uso do drywall. Né? Interessante. É interessante, por quê? Porque você vai num dos melhores hotéis 5 estrelas e é drywall na divisão. Claro. Às vezes ele dá uma sensação acústica melhor do que o bloco. Não tenho dúvida. Mas tem ainda essa resistência. A gente está começando a olhar a industrialização de uma forma mais acelerada, porque de fato a gente tem um problema de mão de obra. E é uma mão de obra que compete com Uber, que compete com trabalho autônomo. Por quê? Porque ali ele faz a hora que ele quer, pode almoçar em casa. Sim, não tenho dúvida. É diferente você trabalhar numa construção, né? Que você está ali num ambiente sujo, cheio de pó, exposto ao calor, sol. uma série de coisas. Então tem essa competição e a gente está olhando isso muito forte, assim, a gente está passando por isso. Então a gente já tem hoje concreto de contrapiso bombeado, que precisa de, sei lá, muito pouca mão de obra para espalhar esse concreto. Tem o uso do drywall que facilita a diminuição da geração de resíduo. Né? Obviamente é uma mão de obra mais especializada, mas é uma obra mais rápida. Sim. Né? Nós, no passado, em 2004, nós lançamos 6 empreendimentos com uso de fachada pré-moldada,
uso do drywall na época em 2004, reuso de águas cinzas, com a estação de tratamento no próprio empreendimento. Que legal. Já tinha placa solar, que hoje já é obrigatório, naquela época tinha. E eu já fiz muito hotel com estrutura metálica. Só que o que acontece é o seguinte, a gente tem um problema de fluxo e de ciclo no mercado imobiliário. Nosso cliente, principalmente de médio alto, ele está acostumado a comprar na planta e ter um fluxo de pagamento, porque o sistema financeiro que financia na pessoa física não financia 100%. Sim. Então ele tem um desencaixe de caixa ali de 30% que ele precisa colocar na frente. Isso na entrega das chaves. Isso no fluxo de obra. No fluxo de obra. Então, normalmente, eu tenho 30% no fluxo de obra e 70% lá na chave, que é o financiamento. Tá. Se eu diminuo esse fluxo para 24 meses, 12 meses... Você tem um problema... Nossa, isso é uma jabuticaba. É uma jabuticaba. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Você tem que demorar um pouco com a obra, de certa forma, entre aspas, porque você está dando prazo para a pessoa pagar. Isso. Antes que ela acione o financiamento que cobra os 70%. Exato. Você está parcelando os 30%. Exato. A não ser que a pessoa queira comprar um imóvel pronto. Claro. Aí ela já tem aquela reserva, aí é outro preço, aí é outra condição. Claro. Mas a construção e esse fluxo, hoje nós pegamos um financiamento à produção, que está atrelado a esse fluxo, inclusive, de pagamento do cliente. E eu só libero o plano empresário, o aporte na obra do banco, com o andamento da obra e com o percentual vendido. Ah, então ele é faseado. Então Você não tem acesso ao recurso direto. Não, eu tenho gatilhos. Entendeu? Entendi. Então eu tenho um gatilho, por exemplo, tá? Não é regra, mas, por exemplo, de 40% de vendas e 20% de obra. Ou seja, eu preciso vender 40% de obra, vender 40% do empreendimento, e enquanto eu não bater 20% de obra, eu não tenho recurso liberado em obra. Poxa, você tem então é um risco, ciclo, entendeu? E tem um certo risco, né? Ele tem, por isso que o nosso mercado, ele é para poucos, né? Apesar de ter muitos players, e tem muitas pessoas que se aventuram no nosso mercado, mas só quem passou alguns ciclos, eles entendem do mercado, que entende disso tudo, né? Do que a gente está falando aqui. Então precisa ter muita solidez, precisa ter muito gerenciamento de fluxo de caixa. Sim, porque a alavancagem é altíssima. Exatamente. Então a parte financeira é importante. E o banco, ele mede obra na obra. Quando você industrializa o setor, o banco precisa aprender a medir na fábrica. Sim, claro, porque Entendeu? os componentes estão vindo. Então, tem discussões, a gente tem, né, as instituições são muito perto da gente, a gente discute muito, inclusive a crise no setor de mão de obra, a gente discute isso com muita frequência, mas de fato é assim, mais ou menos, né, de forma resumida, que funciona. Não, e é incrível, porque você fala muito, tem essa relação apoiada em capital, é intensivo em capital. Intensivo. Mas a gente tem um problema crônico no Brasil, que é o custo do capital. Sim. E um ponto que eu vejo muito diferente dos Estados Unidos e da Europa, onde, principalmente no real estate, você tem uma garantia, então não faz nenhum sentido o capital ser alto, o custo ser alto, que o recurso flui. Aqui no Brasil, eu vejo que se vocês levantam um capital, né, para ser lastro, para o início da obra, e quem financia também paga juros altos, todo o custo da obra para você, o indireto, ele é muito alto. Muito, ainda mais com a Selic do jeito que está. Não, a Selic... Apesar da obra ser corrigida pelo INCC, o meu cliente lá na frente vai pagar pela taxa de juros, né? Só que tem um custo antes, né? Que é compra de terreno. Sim. E outorga. Sim. Né, que é o potencial que eu compro para aumentar o potencial de construção do meu empreendimento. Aí você tem que pagar na frente. Antecipado. Sem eu ter vendido a unidade, com caixa própria. Eu não sabia. Ou eu faço uma operação financeira para fazer frente a esses custos. Que é uma operação que muitas vezes está indexada a CDI. E aí, com a taxa Selic do jeito que está, é um custo de carrego muito alto. Então, tem
todos esses temperos aí no nosso mercado, sabe? Não, e não é simples. Agora, o terreno em si, no geral, só para entender o seu mundo, no geral ele coloca como dação em pagamento, ele troca por área construída ou... Depende. Tem vários modelos. Sim, claro, imagino. No mercado econômico, a gente compra terreno preferencialmente 100% permuta. Tá. Ou permuta física. Normalmente a gente dá pra gente é muito importante. Ou financeira, mas é um financeiro com um ciclo mais curto por conta do repasse da Caixa Econômica. Tá bom. Funciona bem diferente do mercado médio-alto. Tá. No médio-alto, um percentual pega em permuta, Tá. mas o outro é dinheiro. Ou permuta financeira, que é no fluxo, mas é dinheiro. Sim. Né? E aí tem um multiplicador. Né? Então, depende. Depende do percentual, depende de onde é o terreno, depende de quantos lotes são. Tem terreno que eu compro que são 30 lotes negociando. Você imagina negociar 30, 40 lotes para formar um terreno. Não. São Paulo não tem terreno mais prontinho, você tem que formar, né? Não tem 2 postos de gasolina juntos, Não né? tem, não você tem. Tem que negociar nem um com galpão famílias, né? na Zona Oeste, no miolo da Zona tempos. Sul. Bons tempos. Então você cria uma logística e uma inteligência ali que demanda que não é assim. Cabelos brancos, sabe? Sim, não, e também tem a questão de identificar os terrenos, né? Também. Esse trabalho de aquisição não é... Não, você tem que fazer uma prospecção ativa, né? Você tem que ter muito claro, primeiro, o direcionamento da empresa. O que é o combustível de uma incorporadora? Terreno? É terreno? É terreno, porque sem terreno eu não lanço. E entre o início da prospecção e a compra de terreno é 1 ano. Quando tudo dá certo. Quando você não pega o inventário, pega um falecimento no meio do caminho, Sim. uma série de endividamento. Então, o ciclo é longo mesmo, sabe? Eu inicio a prospecção, inicia 1 ano para comprar, 1 ano para lançar, 6 meses de lançamento, mais 3 anos de construção. Não, são ciclos longos. São. Mas a entrega depois que você tem prazo de garantia. Não, é verdade. É. Garantia é de quanto tempo nos imóveis? 5 anos estrutural, aí vai para 10. 5 anos? 5, 10 anos. Estrutural são 10. Bianca, além da construção em módulos ou desse tipo de automação que você comentou, do cimento, o que você está vendo de tendências, que é um ponto aqui da nossa conversa? O que você está vendo para o mercado, que é uma tendência que está chegando? Bom. Seja na parte da construção, seja na parte da venda, seja na parte da construção de parcerias. É uma tendência as construtoras brasileiras internacionalizarem? O que você está enxergando? Bom, a gente não pode falar de tendência sem falar de IA, né? Sim, é verdade. Inteligência artificial. Eu acho que na área de projetos, a IA está muito presente hoje. Acho que em todas as frentes do nosso mercado. Mas vou te dar alguns exemplos. Parte de atendimento e vendas. Hoje eu tenho, na madrugada, onde o meu corretor não está logado, eu tenho a parte de atendimento de inteligência artificial. E ela vai até o momento, hoje, tá? Eu já estou desenvolvendo para ela avançar. Ela vai até o momento onde o cliente aceita fazer um agendamento. Tá bom. Então ela trabalha das 21 às 9. Tem demanda nesse horário? Muita. Já fiz muitas vendas. Comecei em janeiro, eu estou sem o número atualizado, mas muita, porque muitas pessoas chegam do trabalho e vão procurar. Sim. E hoje eu consigo com ela, ela só não dá preço. Porque aí preço é muito da conversa do corretor, tem ainda a parte humana, tem ainda muito que o cliente quer ir conhecer o terreno, quer ir ver o apartamento, quer ver onde está localizado. Um apartamento hoje acho que é uma das mais importantes aquisições na vida de uma pessoa, Não, né? com certeza. Dependendo, é um só na vida inteira. Sim. Então, é um bem muito alto para deixar muito robotizado. Eu já fiz muita venda, assim, mas muito com foco em investidor e estúdio. Onde ele não quer nem ver. Ele quer saber onde ele quer saber o custo e quando vai entregar. Eu já passei por isso. Então, essa venda funciona muito bem 100% online. Mas eu já tenho IA nesse segmento, eu tenho um comitê formando só com foco em inteligência artificial. A gente tomou essa decisão tem 15 dias, que a gente vai abrir várias frentes lá dentro da empresa
Mas tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu tenho uma nova linha de produtos Alma Brasileira, que é o que eu acredito muito hoje, que é inclusive o caminho institucional da Cetim, que é você trazer o que tem de melhor do Brasil para dentro dos empreendimentos. Eu não estou falando só do design, eu estou falando de cultura mesmo, né? Desde o meu stand, a forma que eu atendo o meu cliente, o cheiro do stand, a trilha sonora do stand, todos os materiais aplicados, e a riqueza que tem o nosso país. E a campanha do Alma Brasileira, eu não tenho uma compra de caching. É tudo 100% desenvolvido em inteligência artificiais, as pessoas. Que loucura. E você não diz que não é real. Você sente que está nesse nível? Tá, já tá. Eu lancei o Alma Brasileira começo do ano passado. Toda a campanha institucional da Alma Brasileira e os 2 produtos que eu já coloquei na rua da linha, eu tô indo para o 3º ano que vem, é 100% desenvolvido em inteligência artificial. Olha, a gente está no início, hein? Eu me formei no IBGC agora no curso de conselheiro de administração. Você não contou a tua formação. Eu fiz... Bom, voltando, né? Sim. Eu entrei na faculdade de arquitetura, não me formei em arquitetura, fiz 7 semestres. Eu trabalhava muito, trabalhava em hotelaria, então eu não dei conta de terminar. A faculdade de arquitetura, ela é pesada, né, em si. Mas isso demandou um tempo de eu assumir, sabe, essa falta desses semestres aí que eu não me formei. Mas eu me sinto uma arquiteta de formação na minha vida, porque mexo até hoje, vou em obra, defino tudo em obra, discuto com engenharia uma série de coisas. Me formei em gestão financeira, né, a graduação, muito para ter essa formação, mas eu me formei o ano passado em Harvard, no OPM, que é Como foi? Curso. Foi incrível, foram 3 anos assim... Mas é meio intenso, não é? Muito intenso. Como é que você fez com as crianças? Meus filhos têm 20 e 17. 20 e 17? 20 e 17. Tá, então já estavam sozinhos, já estavam adultos. Praticamente sim. Mas meu primeiro ano foi em 22. Tá. O primeiro ano é intenso em todos os sentidos, assim, de estudo, a gente lê mais de 60 cases da tua vida pessoal, porque você sai 3 semanas da tua rotina como mãe, ou como pai, né, ou como solteiro que seja, como empresário, né, você solta disso tudo e você vai viver você ali no campus de uma universidade. Sim, voltou a ser estudante. Voltou a ser estudante num lugar incrível, né, com 180 alunos. Né, e 180 grandes empresários mundiais. É muito legal, né? Na hora que o primeiro dia de aula que você olha aquela sala, e aquela sala de Harvard, né? Você fala assim, nossa, eu tô aqui, né? Eu tô aqui lá de São Paulo, pequenininho, perante tudo isso. Então, para mim foi muito bom. Que legal. Foi incrível, grandes amigos, fiz grandes amigos lá, grandes aprendizados. Mas no final, eu acho que o maior que eu tive foi eu comigo mesma, sabe? De transformação interna mesmo, assim. Você aprende muito, os professores são maravilhosos. E te tiram da tua base todos os dias, né? Sim, você vai mudando a realidade, né? Muito, E aí esse ano eu estudo muito, leio muito sobre governança. A nossa empresa hoje tem um nível de governança corporativa bem no nível de empresa de capital aberto. Nós temos um capital fechado. Em 2020 eu formei o Comitê SG. Já tenho boas práticas no meu canteiro, reuso de resíduos, uma série de coisas. Minhas práticas sociais e de governança. Eu estou no 2º ano de emissão de relatório de sustentabilidade. Que bom. E já estou indo para o 2º ano de emissão de carbono. Tá. A linha Alma Brasileira, obrigatoriamente, são empreendimentos certificados. Eu estou no 2º da linha com a certificação Aqua. Tá. Mas já estou no 5º dos últimos empreendimentos recentes certificados. O primeiro da linha foi certificado pelo Ed Fitwell, esse Aqua, e meu 3º está indo para o Aqua também. E eu sou auditada por uma Big Four, padrão CVM, desde 2019. Está prontinha para abrir o capital? Aí eu já não sei, aí depende de economia, uma série de coisas. Tem área de compliance, os comitês formados, muito bem estruturados, sabe? Bianca, para os nossos alunos, o que você diria
por exemplo, para quem está começando agora, que tem essa ansiedade digital, que está meio sem saber se a tecnologia vai substituir a função, o emprego, qual é a perspectiva futura, o que você diria para a Bianca se estivesse hoje na graduação, sem deixar no sétimo semestre, o que você aconselharia para um jovem? Você já faz isso em casa, né? Já faço, já faço. Eu acho que a inteligência artificial vem para substituir muita coisa, mas tem uma coisa que ela não vai substituir, eu acredito que não, já dizem que sim, que é a inteligência emocional do ser humano, né? Mas já tem muita inteligência simulando, inclusive, tomadas de decisões, né? Você sabe bem. Mas eu acho que a troca das relações humanas, a gente não pode deixar de ter as conexões. A gente viveu isso na pandemia, né, Pedro? A falta de conexão com o outro, o quanto fez mal para a gente. Crianças nascendo no meio da pandemia, que depois na socialização tiveram mais dificuldade, bebês, adolescentes que tiveram problemas emocionais na pandemia. Eu tive em casa problemas emocionais pela reclusão, né, por falta de estar ali interagindo com os amigos, interagindo com as pessoas. Bianca, hoje eu falo assim, a inteligência artificial está aí, ela vai evoluir muito mais, vai tomar muitos lugares, mas vai criar novos lugares também. Então eu diria para esses jovens, e eu falo para os meus filhos, que é ter clareza do caminho que você quer seguir, né? E ter a disciplina, porque eu acho que hoje, com a facilidade que a gente tem nas mãos, a gente acaba ficando muito preguiçoso e não tem a frustração do dia a dia, que é onde dá o calo, né? Sim. Que é onde faz a gente se renovar, que é onde... experiência. E na experiência. Então, ter esse foco muito claro, sabe? E eu acho que a vantagem hoje é que tem muita frente, muita abertura para a gente também mostrar o lado empreendedor. Não o lado técnico das universidades, porque você sentar numa mesa de faculdade hoje e ter ali a parte técnica e não ter o dia a dia, o que é você ter inteligência emocional para ter a paciência de você ter um passo atrás do outro sólido para você crescer na tua carreira. Coordenar você pega equipe. Muitos jovens hoje que deu um mês ele quer crescer. Então, eu ia te perguntar justamente esse ponto. Você vê hoje os jovens, inclusive em casa, que passariam por essa trilha inteira que você passou, de entrar com 16 anos e carregar, levar café para o pessoal na sala. Comprar cigarro no boteco da esquina. Eu lembro quando eu fazia estágio no Direito, primeira vez que eu vim no fórum aqui de São Paulo, tem quase 30 andares, a gente descia de escada com os processos assim, isso durante anos, anotando. Então era mais sofrido do que divertido. Eu recebi apartamentos que eu fazia checklist na mão, apartamento por apartamento. Então, hoje tem essa dificuldade, sabe, Pedro? Resiliência, a resiliência, eu acho que tem muito disso. E a gente tem programas na empresa que preparam esses jovens com um atendimento especializado para a gente começar a fazer essa formação. Então, acho que cada vez mais as empresas vão ter que dar esse suporte. Entendi. E programas de menor aprendiz, estágio, estão cada vez mais fortes nas empresas, porque está muito difícil formar profissional. Pela facilidade do TikTok, facilidade do Uber, é o que a gente já falou aqui, né? Então, eles precisam ter um sentimento de pertencimento muito mais forte do que a gente. Entendi. A gente tinha que trabalhar, mostrar e pedir. Eles pedem para poder mostrar. Então, é essa realidade que a gente tem hoje. Mas acho que tudo é aprendizado e a gente precisa, os mais velhos, né, eu, por exemplo, pessoas mais velhas do que eu, a gente precisa estar com a cabeça aberta para entender, mas também dar um jeito de a gente arrumar esse caminho para facilitar e para a gente começar a formar profissionais que queiram estar dentro das empresas, que tem isso, né? Tem isso. Genial.
Obrigado, Bianca. Uma aula. Ah, imagina, obrigada. Vou te convidar para falar para os alunos, inclusive a parte que você puxa a orelha. Ó, galera.